Pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindo a mais um dia de estudo. Um pouco sumida por aqui, mas vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora eu vou procurar vir mais pra cá para estar tendo esse bate-papo mais profundo com vocês, ok? Então hoje a gente vai falar sobre o sacrifício de Noé pós o dilúvio, ok? Então teve o fim do dilúvio. O que aconteceu depois? Então a gente vai ver Gênesis 8, de 15 a 22. Travessia de crises profundas. Lembrando você que tá aí, já se inscreva no canal. Curte, comenta, compartilha, coloque as suas intenções aí. Pra gente fazer oração depois. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de travessias de crises profundas. Você que tá aí do outro lado, já passou por uma crise profunda na sua vida? Já enterraram você viva? Eu faço essa pergunta pra você. Quantas e quantas vezes nós Deus ele faz com que o sofrimento chegue ao extremo para que a gente acorde para a vida, para a gente analisar quem a gente coloca na vida da gente, quem a gente mantém e quem a gente tem que se afastar, ok? Então o mal, a crise profunda, ela vem para nos amadurecer. Além de amadurecer, fazer a gente crescer e não repetir os mesmos erros, ok? Então aqui, nesse capítulozinho aqui, eu já vou ler. Fala da saída, né, da arca. Noé saiu, retirou os animais, retirou a família. E ele vem para o altar. Deus preparou para ele coisas boas posteriormente. Então, depois ele viveu muitos anos, a família foi uma família grande, de uma grande descendência. E viveram muito felizes e tiveram anos e anos de fartura e bonança. Então é o que eu falo para vocês aí do outro lado. Às vezes você não acredita que a sua vida pode mudar, tá? Então eu tô aqui nesse domingo para falar para vocês que sim, a sua vida pode mudar, independente se a crise profunda que você estiver passando. Não sei, às vezes pode ser uma depressão, às vezes pode ser você não querendo viver mais, às vezes pode ser uma doença grave, às vezes pode ser o seu filho que está na UTI, aí eu não sei. Então hoje eu venho falar para vocês a travessia dessa crise profunda. 5 aspectos que nós temos que ter em mente para superar essa crise. Então vamos lá, sacrifício de Noé. Então falou a Deus a Noé: sai da arca com a tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos, faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo para que espalhem toda a terra e para que cresçam e multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo as suas espécies. E Noé levantou um altar ao Senhor. Noé agradeceu ao Senhor. E você aí do outro lado, você está agradecendo o seu sofrimento? Ou você está aumentando o seu sofrimento? Eu não sei qual sofrimento você está passando, então eu te questiono. Você está entregando esse sofrimento a Deus ou aos homens?
Tomou os animais puros e todas as aves, ofereceu em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: Doravante não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do vosso coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeia e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Então, pessoal, Deus ele fala que eu não vou poupar vocês de um sofrimento. Porém, dia e noite, se a gente colocar dia e noite, é o tempo, pessoal. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de você receber um sofrimento muito grande, há tempo das pessoas quererem te enterrar viva, que isso existe hoje em dia, há tempo do mal, só que também há tempo do bem. É o que eu venho falar para vocês hoje. É muito fácil eu confiar em Deus quando tudo tá maravilhoso na minha vida, quando eu tô com o meu emprego dos sonhos, quando eu tô com o marido dos sonhos, quando tudo tá muito bem. É muito fácil eu acreditar quando tá tudo ok. Agora, o que você faz quando você tem uma crise profunda na sua vida? Você perde tudo, às vezes você perde até a sua própria família. Ou se não for sua família, é sempre alguém ali no meio que ele planta contenda, né? E aí te traz dificuldade, às vezes até por anos. Anos e anos e anos e anos. Então, assim, aquela pessoa tá ali para limpar seu karma. Às vezes ela tá ali para limpar o próprio karma dela e ela não percebeu ainda. Então, Deus sabe o que tira, Deus sabe o que faz, Deus sabe o sofrimento que Ele coloca. E um detalhe aqui, Deus sabe a sua limitação, até onde você pode ir, até onde você aguenta, ok? Então, se você tá aí e tá reclamando, levanta a sua cabeça e vai. Porque se você for analisar nossa sociedade hoje, tem gente pior. Tem gente na rua, tem gente que não tem o que comer. Tá? E das muitas vezes é uma pessoa que tem uma profissão, ou teve uma profissão, ou teve várias pessoas que têm família, e ela acabou se afundando aí na rua. Aí a gente fala, a primeira coisa que a gente faz é criticar. Mas a gente não vê os motivos que fizeram essa pessoa chegar a esse nível. Tá? Então hoje eu tive analisando isso de uma forma mais abrangente e eu pude perceber que dependendo do grau das pessoas que estão perto de você, elas te adoecem, elas não te trazem felicidade não. Então, infelizmente, você tem que se afastar, ok? Então vamos lá, primeiro ponto aqui, luto coletivo, tá? Como que eu passo para as crises, como é que eu enfrento essas crises profundas melhor? Luto coletivo, eu tenho que encarar a realidade, encarar que ninguém vai vir salvar você. A única pessoa que vai vir salvar você de verdade é Deus, é Ele. É Ele, não existe outra pessoa. Às vezes você pode conseguir apoio de uma pessoa ou outra, mas muito raro mesmo. A gente que convive nessa sociedade, a gente sabe que a sociedade ela tá corrompida, ela tá ruim e que hoje em dia o que manda, infelizmente, é o dinheiro. É o dinheiro e o poder. Se você não tem poder, você não tem nada. Se você não tem dinheiro, não tem nada. Se você é convidado para uma reunião e você não tem muito dinheiro para participar ali dos comes e bebes, você é ignorado. Se você às vezes não tem um status na sociedade, você é ignorado. E se eu ficar enumerando aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? E a gente sabe qual que é a realidade, então a gente tem que encarar. Nem tudo que reluz é ouro. Segundo ponto, resiliência pós-causa. Aqui é você se adaptar, tá? Porque as pessoas não vão querer te ver bem. Quase 90%. 10% ainda você coloca aí 1%, ainda olha lá.
Então tá, você tem que se adaptar, você tem que lutar, mesmo não havendo saída, porque às vezes o mal ele é tão grande, ele usa tanto as pessoas que às vezes uma pessoa não consegue aqui uma coisa, aí ela junta com um grupo, junta com outro, junta com outro, junta com outro. Aí várias pessoas fazendo mal acha que vai destruir, né? Então, às vezes, chega a deixar a pessoa ali sem resolução. Mas aí vem Deus, Jesus Cristo, que é o nosso mestre, em favor da gente. Então, é aí que a gente tem que se apoiar hoje somente em Deus, não nas pessoas. As pessoas são humanos são fracos, humanos são falhos, Deus não. Terceiro ponto aqui, imperfeição humana. Vá até. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Não é não. Não quero, não posso, não vou. A pessoa tá te fazendo mal. A pessoa não gosta de você, você sabe, mas aparentemente para as outras pessoas tá bem mascarado. Sai fora. Você não precisa conviver com pessoas ruins. Então você precisa se colocar limite e colocar limite nas pessoas. Quarto ponto, reconstrução, gratidão. Essa gratidão não é aquela gratidão da boca para fora, é agradecer, ó, eu tenho um teto ainda para dormir, eu tenho uma água para beber, eu tenho uma comida para eu comer. Eu ainda posso lutar pelos meus projetos, pela minha vida, pela minha imagem, mesmo que queiram destruí-la todos os dias, todas as horas, a todo momento. Ok? Lute por vocês. Quinto e último ponto aqui, novo sentido. Aqui fala muito do medo, né? Medo, aniquilação total. Às vezes as pessoas, gente, elas têm, dependendo do grau que ela tá de insatisfação e frustração, ela vai querer te colocar medo. Às vezes te colocando em situações que você não fez, que vai querer aniquilar, te destruir mesmo. Só que aí é assim, quando você parte para o mal, porque, né, o mal, ele te usa e você não percebe. E quando você percebe, ele já destruiu você. Agora o bem não. O bem, ele te dá oportunidade de se recomeçar todos os dias. Então, faça uma breve reflexão aí. Cuidado. Cuidado com o mal que você deseja, cuidado com o mal que você faz, cuidado com a inveja que você tem, cuidado com a vingança que você tem. Porque o que você faz com uma mão, você recebe a outra de volta. Infelizmente, tá? Infelizmente. E aqui, para você atravessar essas crises profundas, não é só esses 5 aspectos, não, tá? É você ter segurança mental, você cuidar do seu mental. Aqui, dentro da saúde e longevidade, a gente indica você procurar órgãos sociais, aqui a gente indica os psicólogos, aqui a gente indica os psiquiatras, o seu médico, pessoas também que estejam disponíveis a te acolher, porque às vezes não tem, né? Não tem pessoas com a mesma ideologia sua. É difícil achar, mas procure ajuda, tá? Procure ajuda. Se você estiver numa crise profunda, numa tristeza profunda, e você vê que você não tá dando conta, vá num psiquiatra. Vá no psicólogo, vá no terapeuta, vá no pastor da igreja. Procure ajuda. Deus está sempre disponível para fazer você crescer, né? Se enxergar, se respeitar. Então, essa segurança mental aqui, dentro de uma crise profunda, é muito importante, tá? Mas, assim, não adianta procurar profissional e eu não me der apoio. Então, a primeira pessoa que você tem que se dar apoio é a você mesma.
E essa questão de saúde em todos os níveis e longevidade cai sempre no eu. É você. É você que precisa mudar. É você que precisa querer. Ninguém vai fazer milagres por você. Deus não vai fazer um milagre por você se você não quiser. Ok? Vamos lá, pega a sua água. A sua primeira água. Vamos lá. Tá aqui, tá bom? Vamos desbloquear a sua vida aí. Poder superior, força que me guia e me protege. Quebram-se agora todos os bloqueios, medos e limitações das pessoas que estão aqui. Abrem os caminhos dela na saúde, no amor, no trabalho, nas finanças, nos estudos e nas suas realizações. Tudo que impedia elas que se dissolvem agora. Que cheguem a elas oportunidades, abundância, paz. Que eu confio, aceito e agradeço. Que assim seja, assim será. Já sabe, descarta essa. Vamos para a parte de abundância. Vamos trazer abundância na sua vida. Vamos fazer você sair dessa crise profunda, desse luto, de você não ver sentido na vida. Vamos sair disso. Que isso é coisa do mal. Tá, vamos trazer abundância para a vida de vocês e trazer bem, né? E também aqui eu falo de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Porque você também ficar num ambiente onde as pessoas não querem você ali é complicado. Você tem que lutar muito. É gastar muita energia à toa. Né? À toa. Tem muita gente no mundo, pessoal, que não quer mudar. Ela não quer mudar e não quer que o outro mude. É uma doença, é bem falta é bem insegurança mental, é bem crises profundas aqui. A pessoa não sabe lidar com a crise profunda dela, ela não sabe lidar com a insegurança mental que ela tem, ela desconta no outro. Ela acha que ela vai ser abandonada. Então, ela antecipa, né? Ah, eu vou ser abandonada, eu tenho medo de ser... Então, eu vou destruir o outro. E isso dói hoje em dia. A gente vê isso. Quantas e quantas pessoas se unem, se juntam para destruir o outro. Então Deus fala para você, não faça isso. O tempo que você desperdiça querendo destruir o outro, invista em você. É simples. Assim você não vai passar... É óbvio que a gente vai passar por crises profundas, mas aí você vai passar de uma forma mais sábia, né? Mas assim, a gente tem que ser justo. Não pode ser muito bom, não. Senão as pessoas hoje, elas comem você. Elas comem umas às outras vivas, tá? Então vamos lá. Abundância. Fonte de vida de toda prosperidade e abundância. Que flua livremente nas pessoas aí. E em mim, saúde plena, amor que acolhe, trabalho que floresce, recursos que chegam sem fim. Que não falte paz, alegria e nem o necessário. E que só chova bênçãos para compartilhar e agradecer. Minha vida se enche de luz e fartura agora, e a vida deles também. Confio, aceito e agradeço, assim será, pessoal. Bebam essa água agora. Compartilhe essa água aí com as pessoas que vocês amam. E bom domingo a todos. Eu parei tudo que eu estava fazendo para vir trazer essa palavra aqui. E Deus tocou no meu coração para dizer uma coisa bem interessante. Analise por que você está passando por uma crise muito, muito profunda. Às vezes você está repetindo muito padrão que você já deveria ter limpado da sua vida. Então, analisa isso, tá? Ok? Deus quer te falar, deixa o passado. Viva daqui pra frente, ok? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso estudo, ok? Se inscreva, coloque as suas intenções nos comentários e tenha uma excelente início de semana, ok? Beijos e fiquem com Deus.